Em Filipenses, capítulo 4, vamos fazer a leitura do verso 6 em diante. Mais um pouquinho. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, santo, glorioso, insofismável, inacessível, absoluto, supremo, soberano, digno, glorioso, majestoso, magnífico Deus, nos curvamos diante da sua beleza, grandeza, glória, majestade, nos prostramos diante de tais atributos em fascínio, admiração, perplexidade, louvor e insignificância, pequenez e urgente dependência deste Deus glorioso. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Fala-nos hoje pelo poder da Tua Palavra. Derrama a Tua graça abundante em todos nós, causando temor e tremor, para o Senhor ser glorificado, Senhor. Nos conformar à imagem do Seu Filho e receber glória para Si, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar aqui uma mensagem bem pastoral a vocês e bem atual, por se tratar de um dos males da sociedade, a ansiedade. Quero falar aqui em poucas linhas, não vai ser um sermão extenso, mas vai ajudar a maioria de vocês. A maioria não, eu diria que vai ajudar todos. Por quê? Porque a forma que o nosso mundo atual se tornou, se configurou, o mundo agora ele foi configurado de uma forma, os avanços tecnológicos são tão grandes, o contato com essa tecnologia, com as demandas, com o bombardeio de informação, o bombardeio de preocupações, de demandas, faz com que seja impossível qualquer homem que vive nos dias de hoje não sofrer com ansiedade, não lidar com ansiedade. É impossível. Estamos inseridos em um contexto de tanta urgência, tanta demanda, tanta informação, de todos os lados, de todas as formas, que a nossa estrutura física e emocional não tem condição de suportar um estilo de vida desse, tão sofisticado, tão tecnológico como esse. Então faz do homem, em alguma medida, ser ansioso, ter ansiedade, ter que lidar com a ansiedade. E provavelmente você, soma-se isso àqueles que geneticamente são predispostos à ansiedade. A ansiedade no sentido patológico, a ansiedade como um mal herdado, um mal genético, um mal químico. E ainda tem aqueles que sofrem por ansiedade por questões à sua volta, como desemprego, doenças, crises,
Então não há quem escape disso. Nosso mundo é um mundo ansioso. Vivemos em um tempo ansioso. E como eu já disse aqui várias vezes, a Organização Mundial de Saúde diz que há poucos anos, todo ser humano da Terra possuiria pelo menos uma dessas 3 doenças: ansiedade, estresse ou depressão. Eu acredito que muitos, as 3, ansiedade, estresse e depressão. Portanto, nós temos que, então, diante dessa realidade, aprender a lidar com isso. E é o que eu pretendo fazer hoje à luz desse texto. Primeiro eu quero trazer alguns dados para você ter ideia sobre ansiedade. Hoje, por exemplo, 20% dos adolescentes já possuem algum grau de ansiedade e depressão. 70% das pessoas que tentam ou cometem suicídio fizeram isso com um pano de fundo de depressão ou ansiedade. A ansiedade está entre as 10 maiores razões de invalidez no mundo. No Brasil, o brasileiro sofre de uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E não é para menos. Sabe quem é o campeão, o país que mais fica online no mundo? É o Brasil. O brasileiro é o que mais usa celular, que mais usa Instagram, que mais usa YouTube, que mais usa WhatsApp. O brasileiro fica conectado em média 9 horas por dia. E obviamente isso contribui, porque sua mente não desliga. Você está sendo acessado ou acessando o tempo todo. E pior, 36% dessas pessoas que sofrem depressão, ansiedade, passam mais de 10 anos convivendo com o problema antes de procurar ajuda. 36% de pessoas que sofrem com ansiedade e depressão só vai procurar ajuda depois de 10 anos, definhando na mão da depressão, da ansiedade. O que é ansiedade? É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade é uma expectativa apreensiva com relação àquilo que está por vir. Estou descrevendo aqui a realidade de muitos de vocês. Existem diversos tipos de distúrbio de ansiedades. Elas se dividem. Os mais comuns são transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, ataques de ansiedade, fobia social. Não se sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Alguns fatores que podem estar envolvidos nisso são, presta atenção, as pessoas mais propensas para a ansiedade. Genética, ou seja, histórico familiar de transtornos de ansiedade. Geralmente, se ela tem pais, avós, que tem problema com ansiedade, provavelmente ela pode herdar. O fator ambiental, o ambiente, por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante, pode gerar nessa pessoa um quadro de ansiedade. E mentalidade, ou seja, o modelo de pensamento, a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos, a leitura que ela faz das coisas, exagerada ou equivocada, pode levar à ansiedade. Mas note, para ser validado esses traços, todo mundo tem isso, mas o que caracteriza a ansiedade é a intensidade e duração. Só ter isso não quer dizer que você é ansioso. Mas dependendo do grau de intensidade e da duração, aí é caracterizado como ansiedade. Se é uma coisa intensa e constante, provavelmente você tem ansiedade. Tem também fatores de risco. Os principais fatores de risco que levam uma pessoa a ser ansiosa
eventos traumáticos na infância ou na vida adulta, acúmulo de estresse, tipo de personalidade, ou abuso de substâncias como álcool, cigarro, drogas ilícitas. Vamos para os sintomas. Quais são os sintomas? Temos sintomas psicológicos e sintomas físicos para saber se você tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Os sintomas psicológicos da ansiedade são, primeiro, constante tensão ou nervosismo. Sensação constante que algo ruim vai acontecer. Já viu essas pessoas? Não tem paz. O telefone toca, bate no portão. Sensação ruim, né? Eu fico com essa sensação toda vez que o Corinthians vai jogar, porque eu sei que ele vai perder. Não é, Daninho? Acorda aí, Daninho, cochila não. Problemas de concentração, a pessoa não consegue focar em algo, medo constante ou pavor, descontrole dos pensamentos, principalmente em dificuldade de esquecer do objeto de preocupação, porque a ansiedade geralmente ela é causada por algo, um objeto, uma cena, uma situação. Essa pessoa tem dificuldade de esquecer dessa situação que leva à ansiedade. Preocupação exagerada em comparação com a realidade, o problema é muito menor do que parece, mas ela pensa que o problema é um absurdo de grande. Problemas para dormir, irritabilidade e até agitação ou alteração cardíaca. Sintomas físicos: dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou em outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, tensão muscular, ataques de pânico, tonturas e vertigem. Pode ser, estou dizendo que todo mundo que tem isso, mas persistindo esses sintomas, sendo intensos e extensos, e tendo vários, pode ser que você esteja vivendo um quadro de ansiedade. Porque ansiedade, estresse, depressão, burnout, são quase que palavras intercambiáveis, quase que sinônimos. Uma está casadinha com a outra. Se distingue uma da outra de maneira bem tênue. Então, pode ser que a pessoa tenha todas essas, uma só que tem variantes que se estendem para as outras, mas são doenças muito parecidas. Depressão, ansiedade, estresse, burnout. Como nós vamos tratar isso agora? Eu vou ler o texto de Paulo, mas lembrando, quando se trata de um transtorno causado por reações químicas, quando se trata de uma patologia, deve-se procurar tratamento para isso. Exercícios físicos, alimentação e às vezes tratamento medicamentoso. Porque se trata de um quadro agudo, de uma doença. Nesse sentido, eu acredito que devemos unir as duas coisas. Eu vou tratar mais da parte do que? Espiritual, fé. Fé e ciência para tratar depressão, ansiedade e esses transtornos emocionais. Às vezes não só a fé não emagrece, a fé não impede você de comer torresmo, só a fé, ok? Tem que caminhar, tem que fazer dieta, tem que fechar a boca. E às vezes só a dieta não resolve, porque o problema tem a ver com a falta de confiança em Deus, porque a ansiedade também é fruto de incredulidade. Hoje eu vou tratar de uma das partes
porque a parte médica, física, é mais fácil, tem muitos profissionais para tratar disso. Mas eu acredito que, em se tratando de cristãos, a chave para vencer a depressão é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Vamos ver então como tratar isso. Você que já deve estar estressado, deprimido, ansioso, esgotado. Paulo aqui está escrevendo a sua carta aos Filipenses. Ele está terminando ela. E ele vai dar algumas recomendações finais e ele quer agora encorajar os filipenses porque sabia que eles estavam lidando com ansiedade. Porque ser crente no primeiro século não era fácil. Eles tinham constantes perseguições do Império Romano. Então tinha problema financeiro, problema de ordem militar, martírio, desemprego, doenças, perseguição. E Paulo vai dizer, em face de tudo isso, vocês estão ansiosos. E ele vai dar o remédio para eles. Primeiro, Paulo começa com uma ordem. Ele começa pedindo para eles não ficarem ansiosos. Paulo dá a entender que a ansiedade não deve ser um comportamento cristão. Que a ansiedade não é compatível com a nossa fé. Que a ansiedade não é um comportamento cristão. No verso 6, não andeis ansiosos, não sejam ansiosos, não estejam ansiosos, porque a ansiedade não é compatível com a nossa fé. A ansiedade não é compatível com o espírito que nós carregamos. A ansiedade não deve ser comum aos santos. E a ansiedade aqui, veja só, não é ter ansiedade, não é ficar ansioso. Todo mundo fica ansioso. Você tem prova, amanhã você fica ansioso. Você está esperando alguém chegar no aeroporto do Guaná, ele esperou o Fernando, fica ansiosa. Ansiedade gostosa, ansiedade boa. Eu estava ansioso para ver vocês, para voltar para Franca. Estava enjoado de John MacArthur. John MacArthur, o quê? Quem tem Tiago vai precisar de John MacArthur. O que Paulo está condenando aqui é a permanência. É estar em um estado contínuo de ansiedade. É ter ansiedade como padrão de vida. Paulo diz, isso não é compatível com a nossa fé. Não estejam ansiosos. Não fiquem ansiosos. Estado contínuo. O termo grego para ansioso aqui é dividido. O que é dividido? Quando o coração está dividido. Quando os pensamentos não se encaixam, as ideias não se encaixam, quando os sentimentos não se encaixam, você não acha o fio da meada, você está confuso, você não consegue juntar, as coisas não conseguem fazer sentido, você fica ansioso, você não consegue entender as coisas saem do seu controle. Deus, não fiquem divididos, não estejam ansiosos. E o texto vai, pelo quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O Paulo está dizendo que não deixem que coisa alguma deixem vocês ansiosos. Porque você podia pensar, né, Juarez? Tá, com o Daniel não vou ficar ansioso não, nem com o Lucas, mas com o aluguel eu vou ficar. Paulo, nem com o aluguel. Nem com o aluguel? Não, então bom, com o Daniel, nem com o Lucas, nem com o aluguel. Mas que esse caroço que apareceu, nem com esse caroço. Tá bom, nem com o aluguel, nem com o caroço, nem com o Lucas, nem com o Daniel, mas com meu emprego, nem com o teu emprego. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. O que é tudo?
Nada está fora do tudo. Tudo é tudo. Não deixem que nenhuma coisa deixem vocês ansiosos. O que é isso? Não deixe que doenças deixem vocês ansiosos. Não deixe que emprego deixe vocês ansiosos. Não deixe que dívida deixe vocês ansiosos. Não deixe que casamento deixe vocês ansiosos. Não permita que dinheiro deixe vocês ansiosos. Que enfermidade deixe vocês ansiosos. Que tragédias naturais deixem. Que inflação, que governo, que política, que deixem vocês ansiosos. Coisa alguma. Que pedido Paulo está dizendo. E é exatamente isso que deixa a gente ansioso. Tem coisa que mais deixa a gente ansioso que dinheiro? Quer dizer, a falta dele. Tem coisa que mais deixa a gente ansioso que casamento em crise, aluguel vencendo, exames negativos, política, estado de calamidade, os estados. Mas Paulo está dizendo, nada. Não deixe que essas coisas deixem vocês ansiosos. Agora, vem a pergunta. Mas o senhor acabou de dizer que é um mundo ansioso, que todo esse mundo conspira para a ansiedade, que as configurações desse mundo fazem com que seja impossível viver nele sem ser ansioso. Como eu consigo não ficar ansioso num mundo como o nosso? Agora, Paulo, como médico da alma que é, vai prescrever o remédio. Ele está tratando de um povo que está com sintoma de ansiedade. Pode dizer, eu estou vendo a ansiedade aí, não é para ficar. Mas como? Eu vou prescrever. Então Paulo mostra o remédio. No mesmo verso 6, não andeis ansiosos coisa alguma, em tudo porém. O que é em tudo porém? Ao invés de, no lugar de, ao invés de ficarem ansiosos por causa do emprego, trabalho, doença, finanças, casamento, ao invés de em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições em oração. O que Paulo está falando? Ao invés de ficar ansioso, pegue o objeto da ansiedade e apresente ele a Deus em oração. Pegue os objetos, aluguel, doenças, casamento, filhos, tragédias, o que quer que seja, pegue isso e apresente, coloque aos pés de Deus, entregue a Ele, dê a Ele, apresente a Ele, porque sejam conhecidos diante de Deus, vossas petições, que é isso? Aquilo que está causando em vós a ansiedade. É isso que nós deveríamos fazer. Pega essas coisas, o que são? Eu sei quais são as minhas. Você sabe quais são as suas. Pegue elas. O que está descendo? É meu casamento que está tirando meu sono. São os exames, as minhas doenças, estão me deixando deprimido. É meu emprego que fracassou. São as calúnias que se levantaram. Situações. Ou é um aglomerado de fatores, pastor. Quem dera fosse só o meu casamento. É muita coisa. Ok? Paulo está dizendo. Não é para ficar ansioso. Então, mas o que eu faço? Tome tudo isso e apresente a Deus em oração. De 3 formas. Paulo está fazendo subtópicos, viu? Não está só falando, toma um remédio. Opa! Ele está prescrevendo como é que toma, como é que divide as dosagens. Em oração de 3 formas. E ele apresenta ela aí. Pela oração, súplica e ação de graças. Primeiro, pela oração. A primeira forma de eu lidar com a ansiedade é
comunicar a Deus a causa dela. É o que está escrito em, deixa eu ver se eu me lembro, 1 Pedro, capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu preciso comunicar a Deus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Primeira parte da oração é dedicada a Deus, a glória de Deus. Agora é minha vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Apresenta a necessidade. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. Muitos cristãos, quando estão em crise, o último recurso que apelam é para Deus em oração, onde deveria ser o primeiro. Faz isso. Segunda forma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus, vossa pessoa pela oração e pela súplica. A primeira é apresentar a Deus. Vamos imaginar aqui um quadro, que ali está Deus, e aqui, primeiro eu apresento a causa para Ele, eu mostro, eu faço ela dizer: Hey Deus, hey God, see me, dá uma olhada, vê? Ok, eu chamei a atenção, eu apresentei, ficou claro o que é? Ficou, Deus? O senhor está entendendo? Você está entendendo? Ficou claro? Você vai e deposita. Apresentei. Segundo, súplica. Agora é suplicar pela solução. É suplicar, é solicitar. Eu apresentei a causa, agora eu vou dizer como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A própria termo sugere suplicar, é a oração intencional, objetiva, é a oração fervorosa, sincera, que flui do coração. É isso: Senhor, eu estou perdendo o meu emprego, Senhor, meu casamento está um fio, Senhor, olha a situação emocional, Senhor, suplica. Se apresentou, mostrou a Deus o que era. Agora você vai falar a Deus o que você quer. Está faltando a súplica também. Essa oração só para dormir não derruba nem o demônio gordo caolho. Senhor, obrigado por tu, Deus abençoe. Precisa ter a súplica. Terceiro, com ações de graça, verso 6, ações de graça. A terceira fase da oração: eu apresento, eu suplico, agora eu agradeço. Por duas formas aqui. Primeiro, eu agradeço porque apesar de estar passando o que está passando, já recebeu demais dele, senão não estaria onde está até hoje. Senhor, obrigado pelo que tem feito até aqui, pela multidão de vezes que me abençoou, que me livrou, que foi bondoso, misericordioso, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de ti. Agradeça. E segundo, por que Paulo põe agradeça aqui? Se o irmão está sofrendo, ele não pode agradecer, porque ainda não foi livrado. Isso aqui é uma antecipação, é uma expressão de fé, gratidão por aquilo que eu creio que ainda vai acontecer. Ações de graça é aquele coração que apesar da aflição, ele está grato porque sabe no fundo que Deus há de livrar. É uma expressão de fé, essa oração de gratidão.
é uma expressão de fé. O primeiro remédio. Agora o segundo remédio que Paulo prescreve: primeiro, a oração. Segundo, coração ou mente. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos lá. O que é que causa ansiedade? Onde a ansiedade nasce? Qual é a raiz dela? Pensamentos. Sentimentos. É aquela mente que processa, aquele coração que sofre, que geme, daí vem a ansiedade. E o que Paulo está dizendo aqui? Tome cuidado com aquilo que ocupa o seu pensamento. É isso que traz ansiedade. Aí Paulo vai dizer assim, ó, por que ele está dizendo, finalmente, o que é puro, o que é justo, o que é amável, seja isso que ocupe. Você quer vencer a ansiedade? Ocupe sua mente com essas coisas. Por quê? Porque geralmente a ansiedade é fruto de quem tem minhoca na cabeça. Só pensa o pior. Só pensa em tragédia. A mente está acumulada de informação inútil. Aí é Hamas, Israel, é Irã, é bombardeio, é Rio Grande do Sul, é petróleo, é gasolina, é isso, é aquilo. Paulo está dizendo, bloqueia teu pensamento desse excesso de informação inútil. Sai um pouco das redes sociais, para de conversar com pessoas tóxicas, negativas, que só plantam minhoca na sua cabeça. Você vai ficar ansioso. Eu chego lá em casa, às vezes na casa da minha mãe, aposentado, né? Fico vendo aquelas notícias. Aí chega para mim, olha, você toma cuidado, viu? Com o quê, mãe? Estão saindo aí, estão matando, estão tirando as tripas. Como é que uma mulher dessa dorme depois? Quem que é? O Datena? Só pode ser ele que falou isso aí, né? É a notícia popular de São Paulo. Tem que haver, você tem que escolher o que entra na sua mente, no seu coração. E Paulo vai dizer, que seja algo verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor. Seja isso que ocupe, boas conversas, boas amizades, encha a mente com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor, encha a mente com bons diálogos santos. Se for colher informações de fontes seguras, restritas e limitadas, isso vai fazer toda a diferença. Isso é imprescindível para a ansiedade. Você nunca ouviu falar que os... É a palavra que você... que os estúpidos sofrem menos? Eles não sabem de nada. Eles estão pensando em comer a pamonha de noite. Quer cascar uma laranja com canivete. Ele não tem preocupação. Ele não sabe o que é camada de ozônio, Platão, Sócrates, ele não sabe nada disso. Ele quer esquentar a marmita. Ele está tentando tampar um buraquinho que um ratinho está entrando lá, é a preocupação dele. Ele quer lá saber de Osama Bin Laden, não sabe nada disso não, gente. Agora vocês querem resolver o problema da faixa de Gaza. Vocês querem falar o que o Biden tem que fazer, o que o Bolsonaro, vocês querem resolver a bomba atômica, por isso que estão aí. Deixa para lá, gente. Bloqueia, então, os seus pensamentos de coisas nocivas, tóxicas,
malignas. Encha com a palavra de Deus, encha com bons diálogos, com boas amizades. E terceira dica que Paulo dá, o 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aqui tem 2 princípios. É um que eu já falei agora, já citei parte dele. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim. Vocês querem vencer a ansiedade? Cola em mim, Filipenses. As más conversações corrompem os bons costumes. Ficar ao lado de pessoas acolhedoras, ficar ao lado de pessoas sábias, bons conselheiros, pessoas que falam palavras de encorajamento, isso vai dissipar a ansiedade. A pessoa, não, que é isso, né? Não é assim não, vem cá, eu sei sobre isso. Não, não é assim, não é. Nossa, mas eu pensava bobagem. Vem cá, eu vou orar com você. É difícil, mas conta comigo. Cola aí gente assim. Muita gente ansiosa, ou anda sozinha, não tem ninguém, aí vai imaginando coisa, ou só anda com gente mais ansiosa com ela, e aí tá ruim nela, tá ruim. Tá muito ruim, tá muito ruim. A coisa mais do mundo, você está ansioso, você está querendo morrer, o mundo vai acabar. Aí você passa perto do homem de Deus e olha ele tranquilo, rindo. Fulano, mas você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou, e daí? Mas você não está ansioso? E porque eu deveria? Você já começa a... Você começa a ver a visão dele da situação, o testemunho dele. E aquilo vai te falando, acho que eu estou equivocado. Acho que eu estou exagerando. E segundo, aqui é 2 princípios. O que aprendeste, recebeste, ouviste, viste, isso fazei. O problema aqui. Sabe o que é o problema, Daniel? Custa achar doença. Vai até o médico prescreve com precisão o medicamento. E ele não toma. Paulo vai terminar dizendo, pratiquem o que foi ensinado em toda essa carta, se vocês quiserem vencer a ansiedade. Eu contextualizo aqui, pratique, aplique o que foi colocado até agora, não ande ansioso, a ansiedade não é compatível com o espírito cristão, ao invés disso ore, ao invés disso ocupe a mente com coisas boas, ande com pessoas sábias. Agora, aplique isso. Tudo que ouviste, aprendeste, viste, ouviste de mim, isso fazei. Não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes. Saia daqui e imediatamente aplique isso. Vá orar hoje antes de dormir, apresente a Deus, suplique e agradeça a Deus. Amanhã vai ter contato com gente saudável. Aplica isso. Bloqueia, já começa nos contados. Isso aqui não presta, deleta, bloqueia. Isso aqui só faz mal para a minha vida. Se não presta, não quer saber, vai deletando. Se o homem deixa ansioso, se a mulher me deixa ansiosa, isso aqui não deixa ansioso. É as pessoas que ele deve, né? Paga primeiro, depois você deleta, tá? Agora, vamos terminar. Prescreveu? Vamos ver agora o efeito do remédio. Vamos ver se funciona? Pregar é tão fácil, né? Dramatizar é tão fácil. Vamos ver os efeitos. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Olha que coisa tremenda. O que é a ansiedade? É exatamente a falta de paz, é o desassossego, é a inquietação. Paulo está dizendo, se assim eu fizer, a paz de Deus
me dominará. A paz de Deus, olha a cura chegando. Veja só, tem diferença de paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus é aquilo que o ímpio precisa. Deus está irado, ele tem um inimigo. Quando ele se converte, ele tem paz com Deus. Paz de Deus é outra coisa. É o crente que está atribulado, mas precisa daquela serenidade. Ele precisa daquela pacificação. Ele precisa daquela brandura. E Paulo está dizendo que se assim vocês fizerem, essa paz vai dominar vocês. O que é isso? A ansiedade vai dar lugar à paz, a inquietação vai dar lugar à paz, a preocupação vai dar lugar à paz. Seu coração se encherá de quê? Confiança, segurança, estabilidade, paz. Tem gente que se pudesse comprar paz, pagaria fortunas. Se tivesse numa gôndola do Walmart, paz para ser vendida, pagaria milhões. Deus promete sem eu pagar R$1. A paz. Após eu orar, obedecer, bloquear meus pensamentos, a paz de Deus vai encher meu coração. Não é tremendo? Deus enviará paz. Veja só. Enviará paz sobre tudo aquilo que me tirou a paz. Isso não é tremendo? E é isso que nós estamos... Veja só, preste atenção. Tem algo muito interessante que é mais profundo que você pensa. A paz de Deus, o texto diz, que excede todo entendimento. O senhor Lucas, Paulo não está dizendo aqui que ele vai tirar os problemas. Pois não, ele não falou isso não. Paulo não falou que as dívidas você paga. O caroço ia continuar em Juarez. A Francinaldo ia continuar te dando um trabalhinho. Estou brincando. Mas como eu não estou entendendo? O Lucas, o Daniel, não. Mas você, mesmo em meio aos furacões, aos tsunamis, às dívidas, você não perderia o controle, você desfrutaria de paz perene, sossego, domínio, porque é uma paz que excede o entendimento. Ela não é fruto de dinheiro no bolso, ela não é fruto de saúde, ela é fruto de uma confiança que Deus está cuidando de mim. Ela é fruto de algo invisível, de uma energia, de uma visitação dentro de mim que faz eu olhar para a adversidade e não me desesperar. É isso que Ele prometeu. É a paz que Jesus tinha quando estava no barco, o barco quase indo a pique, tempestades e ondas, e Jesus estava dormindo. Essa é a paz. Paz que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram quando foram jogados na fornalha. Paz que o mesmo Daniel, ao ser jogado na cova com os leões, estava cheio. Paz. A ansiedade será vencida. E mais, Deus não só traz a paz, não só dissipa a ansiedade, mas quando eu continuo, à medida que eu continuo orando, guardando a minha mente das minhocas, obedecendo, andando com gente piedosa, Ele também providencia
uma proteção. A ideia é assim, a ansiedade, imagina a ansiedade, Paulinho, como um invasor, como um invasor. Ele invadiu sua propriedade. A paz está lá, a ansiedade está lá. Quando você ora, obedece, guarda sua mente, Deus expulsa a ansiedade lá e coloca a paz. Mas todo mundo sabe que aquele que se expulsa, esses andarilhos, eles tendem a retornar. Após expulsar a ansiedade, Deus coloca um guarda no teu coração, para impedir ela de voltar. Veja só, é o que está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. O que é isso? E a paz, como um guarda, guardará a entrada e a porta do seu coração. Veja só, Ele envia um guarda para me proteger da ansiedade. Essa paz, se eu continuar obedecendo, como um sentinela, ela ficará na porta da onde? Olha a sabedoria do apóstolo. Mente e coração. O que é mente e coração? É onde a ansiedade aloja, a preocupação, a depressão, o estresse. Mente e coração. Se eu continuar, Ele envia a paz como um guarda na porta da minha mente e do meu coração. E toda vez que a ansiedade, como um andarilho, quiser entrar, a paz está, ei, aqui não. Ela bloqueia o caminho, a entrada da ansiedade. Ele não só expulsa ela, mas impede ela de voltar. Providencia uma proteção, envia um guarda para me proteger da ansiedade. Isso não é tremendo? Ela impedirá a invasão de pensamentos e sentimentos e setas malignas. Fim. Agora vamos ver o fundamento dessa paz e a origem dela. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual que é a origem dessa paz? Em Cristo Jesus. A ideia é que a base dessa paz é o que Cristo fez por nós. E é aquilo que tem em Romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É olhando para o que Cristo fez, a obra perfeita e incompleta, eu posso descansar que aquele que me chamou para essa graça não me deixará perecer, e Ele cuidará de mim. Ou seja, Ele cuidará de todas as situações que estão me tirando a paz, seja provisão, seja proteção, seja consolo, seja livramento, e nisso eu descanso. Essa é a ideia. Aqui está um remédio poderoso para a ansiedade. Não esteja ansioso por coisa alguma. Ao invés disso, apresente a Deus as causas da ansiedade, com súplica, com gratidão. Guarde a sua mente desses pensamentos ruins.
Encha-os de pensamentos justos, corretos. Esteja cercado de pessoas que vão te encorajar e pratique tudo que foi colocado. Então essa paz, como um remédio, será colocada nas suas veias e trará a você essa quietude, tranquilidade. E um guarda estará lá, impedindo que isso ameace você novamente. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Fale com Deus.